livro do Gênesis, capítulo 1, somente o verso 1. Livro do Gênesis, capítulo 1, verso 1, somente, que diz assim a palavra do Senhor: No princípio criou Deus os céus e a terra. Vou recapitular esse versículo para que fique assim guardado no coração de cada um na noite deste dia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Glória a Jesus. E é dentro deste texto que eu venho compartilhar aquilo que o Senhor colocou em meu coração neste dia de hoje. Eu estava pedindo a direção do Senhor para saber do Senhor aquilo que o Senhor queria falar na noite deste dia com os ouvintes. Mas antes do Senhor falar com os ouvintes, o Senhor já falou comigo. E o Senhor, ele me fez uma pergunta enquanto eu meditava nesta palavra, eu orava ao Senhor para assim o Senhor testificasse aquilo que ele estava falando no meu coração. E a pergunta que o Senhor me fez foi a seguinte: qual tem sido a sua prioridade? Foi esta pergunta que o Senhor me fez. Qual tem sido a sua prioridade? Aí o Senhor falou assim comigo: e quando você estiver ministrando a minha palavra, você pergunta para o grupo qual tem sido a prioridade de cada um deles. Não precisa você responder, mas faça aí uma autorreflexão. Porque muitas vezes nós falamos que a nossa prioridade é o Senhor, que a nossa prioridade é o céu, mas será que verdadeiramente essa tem sido a nossa prioridade? E nesta noite o Senhor está falando comigo, está falando contigo. E a pergunta que não quer se calar: qual tem sido a nossa prioridade? Sabemos que muitas coisas estão acontecendo dia após dia e muitas vezes nós nos entristecemos, mas que eu e vocês, em meio a tudo que estamos vivenciando e que ainda podemos vir vivenciar daqui para frente, possamos assim continuar priorizando o céu. Glória a Jesus. E nós vamos aprender isso no primeiro livro da Bíblia Sagrada. O livro que vai narrar acerca do princípio, o início, o livro do Gênesis. E neste versículo 1, deste capítulo 1 que acabamos de ler, o Senhor, ele nos dá um grande ensinamento. Ele sendo Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que existe. Nós vamos confirmar isso aqui nesta palavra, dentro desse texto, no contexto desse texto. Mas nesse verso 1, neste versículo 1, nós vamos ver o texto sendo bem claro na revelação que o Senhor deu ao servo dele, Moisés, para escrever, dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. O que eu aprendo com isso?
e entrego para todos aqueles que estão me ouvindo e vão me ouvir ainda no decorrer dos dias, que Deus ele deixa bem claro aqui neste primeiro versículo que a prioridade dele foi o céu na criação. No princípio, criou Deus os céus. Louvado seja Deus. E depois, a terra. Mas a igreja, nos dias atuais, no século 21, tem perdido este princípio, tem perdido este foco. Mas o Senhor está chamando a minha atenção e a tua atenção na noite deste dia. Independente do que está acontecendo, do que ainda vai acontecer, que a minha, a tua prioridade seja o céu. Louvado seja Deus. Porque a todo momento, esta é a prioridade de Deus. Nós vamos ver no decorrer da Bíblia, sendo a prioridade dos homens e das mulheres de Deus. Nós vamos ver no Novo Testamento, quando o próprio Deus, agora na pessoa de Jesus Cristo, como Emanuel, Deus conosco, ele vai se esvaziar de toda a sua glória e se fazer homem. Nós vamos ver essa sendo a prioridade dele, continua sendo, e nós vamos ver também na vida da igreja primitiva, na vida dos primórdios. Louvado seja o nome do Senhor. Todavia, a prioridade de Deus e dos homens e das mulheres de Deus é o céu. Mas, infelizmente, se eu não vigiar, se você não vigiar, meu irmão, minha irmã, acabamos perdendo o foco e começamos a priorizar as coisas da terra. Acabamos perdendo o foco e priorizando as coisas daqui deste mundo. Acabamos perdendo o foco e muitas vezes por causa das lutas, as dificuldades, tudo que estamos enfrentando nesta terra, atentamos como prioridade para as coisas desta terra. Mas o Senhor me trouxe aqui na noite deste dia para te dizer, se você já sabia disso, o Senhor está te lembrando. Mas se você, por conta das lutas, as dificuldades, perdeu esse foco, esqueceu disso, o Senhor está falando contigo também na noite deste dia. Que a tua prioridade, a minha prioridade, independente das circunstâncias, tem que continuar sendo o céu. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E assim Deus está dando este grande ensinamento. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Louvado seja Deus. E nós vamos ver, eu poderia me ater agora no Antigo Testamento e pegar diversos textos aqui no Antigo Testamento, falando também dos homens de Deus, dos patriarcas, dos profetas que priorizaram o céu. Mas para que assim eu possa ganhar tempo, eu vou diretamente para o Novo Testamento e compartilhar com os irmãos um texto que se encontra lá nos Evangelhos. Evangelho de Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, quando chega no sermão conhecido como Sermão da Montanha, no capítulo 6, no verso 33, nós vamos ver Jesus Cristo ensinando e vivendo esta verdade bíblica, a qual o Senhor Deus instituiu desde o princípio. Louvado seja Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 33, o texto vai dizer, palavras de Jesus, buscai, pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja Deus. Olha o ensinamento que Jesus Cristo está dando para aquela multidão
que ouve ele. Não só os seus discípulos, mas uma grande multidão agora está seguindo Jesus e ouvindo os ensinamentos de Jesus. Louvado seja Deus. E Jesus ele vai deixar bem claro em dizer que o princípio continua de pé. Deus ele não mudou o princípio. Nós vamos ver Deus ele quebrando algumas tradições, e particularmente tradições de homens. Deus ele é mestre em fazer isso. Mas quando nós vamos olhar para dentro da Bíblia Sagrada, nós em nenhum momento vamos ver Deus quebrando princípios. Remanarácia, nacaste kenecalabadachúria. Nós vamos ver sim o homem quebrando o princípio, para que assim possa fazer a sua própria vontade, satisfazer o seu ventre, o seu próprio ego, mas o Senhor não, o Senhor, o nosso Deus, não, ele não quebra princípio, o Senhor, nosso Deus, ele é fiel para cumprir aquilo que ele instituiu desde o princípio. E nós vamos ver aqui na vida de Jesus, nesse grande ensinamento que Jesus está dando. Jesus deixando bem claro em dizer que a prioridade tem que ser o céu, porque buscar o reino e a sua justiça representa que a prioridade é o céu. Ou seja, não mudou o princípio. A prioridade de Deus continua sendo o céu. Mas qual tem sido a minha e a tua prioridade nos dias atuais? Oh, Minaraxéguias! Rebi da calabadachúria. Glória a Jesus. Quando a nossa prioridade é o céu, as coisas que necessitamos na terra, aleluia, o Senhor acrescenta. Eu não estou aqui dizendo que você não vai orar e pedir a Deus também aquilo que é a sua necessidade nesta terra. Não, eu não estou falando isso, mas eu estou aqui inspirado pelo Espírito Santo de Deus, te dizendo, falando que a tua prioridade tem que continuar sendo o céu. Porque quando você prioriza o céu, aquilo que você necessita nesta terra, o Senhor que conhece todas as coisas e te conhece melhor do que você mesmo, ele acrescenta para a honra e a glória dele. E quando nós vamos ver dentro deste contexto, Jesus Cristo estava falando para os seus discípulos e aquela multidão que estava ali ouvindo ele, que não era para eles ficarem ansiosos pelas coisas desta terra. Comida, bebida, vestimenta. E o Senhor Jesus agora está falando que as aves dos céus não trabalham, não fazem nada, e o Senhor cuida delas. Os lírios do campo não trabalham, não fazem nada, e o Senhor cuida deles. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, independente que os dias são maus, continua priorizando o céu, porque enquanto você prioriza o céu, louvado seja Deus, aquilo que você necessita na terra, o Senhor acrescenta. Mas guarde algo no teu coração na noite deste dia. A tua prioridade tem que continuar sendo o céu. Não perca o foco. Não abra mão da tua prioridade. Lembre-se que o Senhor está falando contigo uma vez mais na noite deste dia. E continue assim, priorizando o céu. Porque o céu é a prioridade do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E nós vamos ver isso agora se cumprindo também na vida da igreja primitiva. Na vida de Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva, nós vamos ver que ele vai ser caluniado e ele sendo caluniado, eles vão agora, inspirados, aqueles homens da época, inspirados pelo inimigo da nossa alma, as autoridades locais,
vão apedrejar Estevão. Mas Estevão, mesmo sofrendo a calúnia, a perseguição e a morte por apedrejamento, ele não perdeu o foco do céu. Meu Deus, ele continuou priorizando o céu. Olha o que diz o texto em Atos dos Apóstolos. No capítulo 7, no verso 55, o texto vai dizer: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, meu Deus, isso aqui é muito forte, igreja, fitou os olhos no céu, aleluia, e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Meu Deus, o corpo físico de Estevão, no meio daquela dificuldade, daquela perseguição, daquela calúnia, sofreu a dor das pedradas. Mas Estevão não perdeu o foco. Hoste de calácia, halabladá calabadalacheui. A prioridade de Estevão continuou sendo o céu. Enquanto ele era apedrejado, o texto que acabamos de ler, aleluia, vai dizer que ele fita os olhos no céu, ou seja, ele fita os olhos na prioridade dele. Crente que está cheio do Espírito Santo, ainda que sofra perseguição, ainda que sofra calúnia, ainda que seja apedrejado, sofra o dano aqui nesta terra, ele vai continuar priorizando o céu, ele vai continuar olhando para o céu. Aí quando o crente persevera em fazer aquilo que o Senhor chamou para fazer, com prioridade no céu, o Senhor faz o que tem que ser feito para a glória dele. O texto vai dizer que ele fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. O corpo físico dele padeceu, mas ele viu a glória de Deus. Ainda que o meu corpo físico padeça, o teu corpo físico padeça, continue priorizando o céu, com seus olhos fitos no céu, porque enquanto você estiver priorizando o céu, tenha certeza, na noite deste dia, você vai ver a glória de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Estevão agora, fitando os olhos no céu, ele vê a glória de Deus e Jesus sentado à sua direita. Enquanto ele era apedrejado, o céu se revelava para Estevão. Está entendendo por que você tem passado por tudo isso? É o céu se revelando para você. Não murmure, não questione, não intente fazer o mal como eles têm intentado fazer contra ti. Continue priorizando o céu, olhando para os céus. Não perca o foco, o teu foco, o meu irmão, minha irmã, tem que continuar sendo o céu, porque enquanto nós priorizamos o céu se manifesta em meu e em teu favor. Receba isso em nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus. E assim nós vamos ver também o nosso amado irmão apóstolo Paulo, de dentro de uma cadeia lá em Roma, assim na sua primeira prisão, ele vai escrever as cartas conhecidas como cartas da prisão. Aí ele endereça uma aos Efésios, endereça outra aos Filipenses, endereça outra a Filemão, endereça outra aos Colossenses. E no capítulo 3 da carta aos Colossenses, no verso 1, no verso 2, de dentro de uma cadeia, passando uma situação difícil, o apóstolo Paulo, ele vai trazer algo muito forte e poderoso para a igreja dos Colossenses. Quando chega no capítulo 3, no verso 1 da carta aos Colossenses, ele vai dizer: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, eita glória, buscai as coisas lá do alto. Eu quero te dizer algo na noite deste dia.
Infelizmente, se você tem buscado as coisas daqui da terra, do baixo, coisas naturais, você ainda não ressuscitou com Cristo. É necessário morrer para o mundo e ressuscitar com Cristo para a glória de Deus. Que quando o cristão ele vive esse novo nascimento, quando ele nasce da água, nasce do Espírito, como Jesus ensinou a Nicodemos, um doutor da lei, ele verdadeiramente entende isso aqui, que Deus veio falando desde o princípio, desde a criação, do Gênesis 1:1, e assim discorreu os patriarcas, os profetas, e assim discorreu no ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e agora nós estamos vendo também discorrendo no ministério da igreja primitiva. O apóstolo Paulo diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Ostinecalácia, na caible calabadaxúria. Glória a Jesus. É necessário, meu irmão, minha irmã, buscar as coisas lá do alto. É necessário você priorizar o céu, porque enquanto você prioriza o céu se manifesta em teu favor. Descansa o teu coração. Não desista daqueles que você tem buscado de dentro da tua casa, de dentro do teu lar. Não desista de entrar por uma porta de emprego, não desista de uma casa própria, não desista de nada disso a qual você vai desfrutar para a glória de Deus aqui na terra. Mas Deus está mandando eu te dizer na noite deste dia, a tua prioridade. Deus está falando de prioridade nesta noite. A tua prioridade tem que continuar sendo o céu. Eita glória! Enquanto você prioriza o céu se manifesta em teu favor, para a honra e a glória do Senhor. Aí o apóstolo Paulo, agora no verso 2 deste capítulo 3, ainda de Colossenses, Paulo vai dizer: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Aleluia! Se a tua prioridade é o céu, se você já entendeu isso, se você tem vivido isso, lembre-se que tudo o que você está vivendo nesta terra é passageiro, mas tem uma eternidade te esperando. É necessário você continuar priorizando o céu. É necessário você continuar priorizando as coisas do alto, para que assim você possa viver com Cristo na eternidade. Louvado seja Deus. E quando você prioriza o céu, quando eu priorizo o céu, independente do que estamos passando, ou ainda podemos vir a passar, nós vamos pensar nas coisas do céu. Há algum louvor na tua mente? Então louve. Há alguma palavra? Medite nela. Priorize o céu. E o Senhor que te chamou, Ele vai cuidar das coisas que você necessita na terra. Não se esqueça disso. Lembre-se, o céu é a minha e a tua prioridade, porque é para lá que nós vamos morar com o Senhor, habitar com o Senhor na eternidade. Mas, infelizmente, aqueles que priorizam a terra, se não vigiarem, vão acabar ficando na terra. Meu Deus. Igreja amada, os sinais da vinda de Jesus e da consumação do século, estão todos eles se cumprindo. A qualquer momento vai ser dada a ordem ao arcanjo. Vai soar a trombeta de Deus. E no abrir e fechar de olhos, nós, a igreja, vamos subir. Nós
igreja noiva que priorizamos o céu, vamos subir para se encontrar com Jesus nos céus e assim viver junto dele, para a honra e a glória dele, para todo sempre, de eternidade e eternidade. Fique com esta palavra e assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus Cristo.